esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A bênção que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Uma bonita salva de palmas à palavra de Deus. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos amanhã o Dia Nacional da Bíblia. A palavra de Deus faz com que reconheçamos em setembro a importância de estar presente esta palavra todos os dias da nossa vida. Celebramos o 25º domingo do tempo comum e a palavra mostra a importância do perdão que regenera, que liberta, que cura, que salva as nossas vidas. A palavra mostra a insistência de Deus na nossa salvação, da mesma maneira que mostra a fraqueza, a miséria humana, que às vezes insiste em querer pensar acima de Deus, agir acima de Deus, às vezes insiste em pensar contra Deus, contra si mesmo, contra o próximo, uma humanidade que às vezes não tem certeza da grandiosidade do amor, do perdão de Deus, e prefere julgar, apontar, caluniar, do que se converter, crescer e amadurecer na fé. Mesmo assim, Deus não desiste de se apresentar, de se colocar diante de nós, a humanidade, para nos ajudar. E na primeira leitura nós ouvimos o profeta Isaías clamando ao povo de Israel para procurar a Deus. Talvez hoje nós precisamos fazer a voz do profeta Isaías ecoar no coração e na vida das pessoas. Quando elas estão iludidas
quando elas estão cegas, quando estão fanatizadas, quando estão sem direção, dizendo o mesmo que o profeta diz: buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai o Senhor, ficai perto de Deus, abandone o caminho do ímpio, abandone a prática da injustiça e abrace a piedade, o perdão, o amor de Deus. Voltar para Deus é a proposta para aqueles e aquelas que desviaram-se, para aqueles e aquelas que distanciaram-se antes da condenação, antes mesmo de o pecado destruir a vida humana. Deus se apresenta como possibilidade, como graça para a conversão, o arrependimento, a mudança de vida. São muito diferentes os pensamentos e os caminhos dos homens, mas o pensamento de Deus é único, o caminho de Deus permanece o mesmo: salvar a humanidade das consequências do pecado, salvar a humanidade dos caminhos das trevas, dos caminhos espinhosos, dos caminhos que levam à morte. Estamos numa grande prece contra a legalização do aborto, e eu disse e repito que a morte não pode ser a solução para nenhum dos problemas humanos. Quando a morte aparece como solução de qualquer problema humano, é porque ali Deus não pode mais estar presente, é porque ali Deus não é mais levado em conta, é porque ali Deus foi totalmente ignorado. Quem tem a ideia de morte, destruição da vida humana, é aquele que está contra Deus, é aquele que está separado de Deus, é aquele que deixou de ser de Deus. Não só contra o aborto, mas contra qualquer tipo de iniciativa de morte, a nossa posição deve estar em conformidade com a palavra de Deus: salvar a vida da morte, defender a vida da morte, proteger a vida de qualquer tipo de violência. E aí sim, a vida da mulher frágil, desprotegida, a vida do nascituro, a vida daqueles que estão sendo gestados, a vida da criança e toda e qualquer tipo de situação em que a vida está ameaçada. A vida só pode ser ceifada pelo próprio Deus quando a morte não é consequência da destruição, mas passagem para a eternidade. Paulo fez de tudo pelo Evangelho, está ameaçado, jurado de morte, para ele morrer como Cristo, morrer pelo Cristo, morrer em Cristo seria a glória. Mas ele pensa naqueles e naquelas que ainda precisam conhecer o Cristo, que ainda precisam do Evangelho para salvarem-se as suas vidas. Então ele disse: morro sabendo que cumpri com a minha missão, mas se fico vivo, posso ainda evangelizar um pouquinho mais. O que está faltando para os homens e mulheres de Deus é um pouquinho mais de empenho, um pouquinho mais de compromisso, um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de fraternidade, um pouquinho mais de tudo aquilo que é preciso para que o reino aconteça. Nós fomos dando, às vezes, o que nós temos de pior para a vida do mundo. As pessoas vão revelando, se oferecendo aquilo que elas têm de pior. Então a vida humana fica difícil, contraditória, família fica comprometida as relações humanas em todas as dimensões da vida. Mas quando nós damos um pouquinho a mais na vida matrimonial, na vida da família, na vida da igreja, na vida da sociedade, então estamos permitindo um pouco mais de esperança, então estamos permitindo um pouco mais de vida, um pouco mais de perdão, um pouco mais de verdade, um pouco mais de justiça. Veja a parábola que Jesus conta no Evangelho, o como este patrão é justo, nem quer impressionar ninguém, nem quer diminuir ninguém. Aos primeiros ele combinou a quantia
de 1 moeda de prata pelo dia trabalhado. Aos que vieram na parte da manhã, ele só ofereceu trabalho e disse que daria o que era justo. E aos últimos nem falou de salário, mas a todos propôs o trabalho. E para todos ele deu aquilo que garantia a dignidade do sustento. 1 moeda de prata, para reconhecer os que trabalharam o dia inteiro, sim. Para incentivar os que chegaram de última hora, sim. Porque não é um dia de trabalho que sustenta a vida humana, mas todos os outros dias que viriam depois. Poderia ser que no outro dia, quem trabalhou o dia inteiro não se sentisse motivado a voltar ao trabalho. E aquele que de última hora foi chamado, poderia estar ali para retribuir o que ganhou como expressão da sua boa vontade de última hora. Mas também é para lembrar que Deus chama sempre. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras homilias, eu dizia: cada um de nós está num lugar da estrada da fé, do caminho da fé. Tem gente que está parado, plantado no começo do caminho da fé, e ali ficou estagnado, paralisado, não sai por nada desse mundo. Tem gente que se esforça, se dedica, está no meio do caminho. Tem gente que fez tudo direitinho e já está lá adiantado no caminho da fé. O primeiro tem que se mover e sair de lá, motivado por quem já está no meio do caminho, de quem já chegou. Quem está no meio tem que lembrar que veio lá de trás, mas ainda não chegou. E quem está lá na frente tem que recordar que já esteve no meio e no começo do caminho. Portanto, o caminho é para todos, e é no caminho que nós nos fazemos homens e mulheres de Deus. É na prática do Evangelho que nós vemos o reino acontecer. Não podemos nos pautar por aquilo que não deu certo, por aquilo que é ruim, por aquilo que já é sofrimento. Temos que nos pautar pelos dons, pela esperança, pela capacidade de transformarmos as realidades diante de nós. Cada um fazendo a sua parte com o seu dom, nós conseguimos colocar em prática o que Deus quer, a nossa salvação. Ele conta, precisa e capacita cada um de nós. Continuemos a viver a fé, a buscar a sabedoria do Evangelho, a insistir nas coisas de Deus, porque senão prevalece a insistência do mal, das tentações e das consequências do pecado. Pensemos como Deus. É possível sim, quando nós vivemos a misericórdia, o amor, quando nós transformamos a nossa vida, encontrar a salvação e ainda colaborar para a salvação do mundo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.